Estou seguindo a Jesus Cristo neste caminho. Eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto mais. Atrás não volto, não volto não. O mundo atrás, Jesus à frente. Jesus é o guia, é onipotente. O mundo atrás, Jesus à frente. Atrás não volto, não volto mais. Atrás não volto, não volto mais. Se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, atrás não volto, não volto mais. Atrás não volto, não volto mais. Depois da luta vem a coroa, a recompensa é certa e boa. Depois da luta vem a coroa, atrás não volto, não volto não. Atrás não volto, não volto não. Atrás não volto, não volto não. Muito bom dia, amada igreja. Sejam todos muito bem-vindos a este serviço. É uma bênção podermos usar estes recursos que o Senhor nos dá por meio da tecnologia para podermos estar conectados num mesmo espírito para louvar o nosso Deus. Amém? Antes de prosseguirmos, vou convidar a todos para irmos a Deus em oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pelo Teu grande amor e Tua infinita misericórdia. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado por nos guardares e protegeres, Senhor Deus, a cada dia até este momento, Pai. Senhor, queremos entrar na Tua presença, Senhor, nesta manhã, Senhor Deus Pai, para dizer, Senhor Deus Pai, que nós Te amamos e Te estamos gratos por Tu nos amaste primeiro, Deus. Por favor, esteja com este serviço, abençoa cada irmão, Senhor, sua família, todos aqueles que estão vendo, Senhor, este serviço nesta hora, Deus eterno. Por favor, enche com o Teu Espírito Santo e fala ao nosso coração. Nós Te agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Nas últimas semanas nós temos vindo a aprender lições que nos ajudem a encarar este momento em que o mundo todo está com as atenções voltadas ao Covid-19. Amém? Nós podemos ver que o modelo de cultos que nós estamos a ter neste momento é bíblico, em grupos de família ou em pequenas, em família. Amém? Mas também aprendemos principalmente que o local de adoração a Deus não se define apenas a um edifício, não se resume a uma casa, amém? Mas principalmente a um coração que está dedicado a adorar a Deus em espírito e em verdade, amém? Independentemente de onde esteja e com quem esteja, amém? Também aprendemos que nesta fase nós precisamos de parar de lutar e deixar que Deus lute por nós. Deixar que
que nas mãos de Deus, tudo quanto está a acontecer, pois Ele é soberano. Amém? E enquanto estamos em quarentena, não vamos ficar entretidos com coisas vãs, coisas que não edifiquem, mas vamos nos concentrar em orar mais. Vamos nos concentrar em nos alegrarmos no Senhor, em estarmos gratos por tudo quanto Ele tem feito na nossa vida. Amém? No domingo passado nós aprendemos também que precisamos viver uma vida que agrada a Deus. Pois foi com este propósito que Ele fez tudo quanto existe. Toda a criação foi criada para a satisfação de Deus e não para a nossa própria satisfação. Amém? Hoje eu quero falar um pouco sobre aquilo que Deus tem para cada um de nós. Amém? E a lição de hoje tem como título interprete os sinais. Amém? Não, muitas pessoas no mundo inteiro estão agora assustadas por causa do coronavírus, Covid-19, e não apenas pela propagação rápida deste vírus em si, mas principalmente por causa das consequências que podem vir daí, tendo em conta as medidas que os governos estão a adotar. Amém? E muitos, quando olham para essas medidas, olham para o lockdown, as quarentenas obrigatórias, olham para o estado de emergência, ficam preocupadas com a incerteza do futuro. Amém? Perdão. Mas a verdade é que a sociedade ela olha numa perspectiva terrena apenas. Os governos e a sociedade civil está simplesmente preocupada com o bem-estar social e econômico dos seus países e do seu povo. Há dias eu vi do nosso país agora o dilema é ou morre pelo coronavírus ou morre de fome. Amém? E estamos nesta luta. Infelizmente, alguns cristãos também estão nesse estado de espírito. Amém? Mas espiritualmente, o que é que esta situação, o que é que esta pandemia está a trazer? Que lições está-nos a dar? Como nós temos feito essa leitura? Nós precisamos primeiro entender que, como discípulos de Jesus Cristo, temos que olhar para cada situação da nossa vida numa perspectiva espiritual, sempre à luz das Escrituras. Precisamos nos lembrar que a nossa fé em Jesus Cristo, ela nasceu e ficou fundamentada quando, por meio das Escrituras, nós entendemos que muitas das profecias ditas centenas de anos antes no Antigo Testamento pelos profetas de Deus, muitas delas se cumpriram. Inclusive as referentes ao Messias, o seu nascimento, a sua missão na terra, a sua morte de cruz, a sua ressurreição. Estava tudo lá escrito e no devido tempo tudo foi se cumprindo. E hoje temos também dados históricos, arqueológicos, que comprovam que as Escrituras são verdadeiras. Amém? Então nós precisamos entender a partir daqui que toda a palavra de Deus é fiel e verdadeira. E que um dia tudo quanto está escrito vai se cumprir. Tudo quanto Deus anunciou por meio dos seus profetas, por meio dos seus apóstolos, tudo quanto está contido na Bíblia, um dia vai ter que acontecer, pois essa é a vontade de Deus. Quer sejam profecias, quer sejam promessas. Amém? Em Lucas 21, versículos 29 a 33, diz o seguinte: Ele lhes contou esta parábola. Observem a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam,
vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Eu asseguro a vocês que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Jesus Cristo, ele conta esta parábola aos seus discípulos após pregar o conhecido sermão profético, onde ele fala do princípio das dores. E ele diz que começa pela destruição do templo em Jerusalém, que não restará pedra sobre pedra até que ele seja destruído. E depois ele fala de vários eventos que apontam, que dão esse sinal do fim dos tempos, fala da grande tribulação e por fim ele fala do seu glorioso retorno. A verdade é que muitos desses sinais, muitos desses eventos dos quais Jesus Cristo falou, começaram muitos deles a acontecer já no primeiro século. Nos anos 70, o templo em Jerusalém foi derrubado, foi incendiado, saqueado. Amém? E houve a perseguição aos apóstolos. Mais tarde houve a perseguição e o martírio de vários cristãos ao longo das zonas onde eles estavam. Amém? E nós vemos de lá para cá muita coisa acontecendo. As guerras mundiais, a fome, as doenças, as catástrofes naturais, tsunamis, erupções vulcânicas, muita coisa está acontecendo. E a verdade é que todas essas coisas são parte do cumprimento do que Jesus Cristo falou. Amém? Nesta parábola, Jesus Cristo ele faz uma analogia sobre o sinal que apontam para a chegada do verão. Né? Ele diz, olha, quando vocês olham, né, para uma árvore e vocês conseguem perceber que o verão está próximo. Mas ele ensina isto a mostrar o quão simples é nós percebermos que está próxima a sua segunda vinda. Jesus Cristo está, por outro lado, nos dizendo que nós precisamos interpretar os sinais dos tempos. Amém? Precisamos olhar para os acontecimentos da vida, tudo quanto acontece ao nosso redor e ver para onde elas apontam, o que elas nos indicam. Amém? Quando nós estamos na rua andando, nós vemos os sinais de trânsito, por exemplo, e nós conseguimos interpretá-los, nós conseguimos perceber o que é que vem a seguir. Se é um perigo, se é uma informação, eles nos ajudam a tomarmos uma direção certa, de modo a chegarmos ao destino que nós queremos, em segurança. Amém? Então cada um de nós também precisa aprender a interpretar estes sinais dos tempos. Então como é que eu e tu olhamos para esta pandemia? Como é que eu e tu olhamos para esta situação toda que está a acontecer pelo mundo? Como algo que aconteceu por acaso? Ou como uma arma biológica que alguém criou? Ou como resultado dos maus hábitos alimentares dos chineses? Como é que eu e tu olhamos para esta epidemia? Será que nós olhamos como algo que Deus permitiu para mostrar a vulnerabilidade da vida humana? Para nos mostrar a futilidade na qual vivemos? Que o materialismo no qual nós estamos envolvidos, que ocupam os nossos dias, realmente são inúteis para a nossa salvação. Eu pessoalmente acredito que este Covid
19 veio para nos chamar ao arrependimento. Veio para nos mostrar que somente Deus nos pode salvar. Veio para nos ajudar a ver que, olha, só em Deus é que nós podemos confiar. Só nele. E assim criar oportunidades para nós nos aproximarmos mais dele. Amém? Hoje, muita coisa está parada, negócios estão parados, amém? E as pessoas obrigatoriamente têm que se cuidar e têm que estar mais com a família. Coisas que antes não aconteciam, mas é uma oportunidade que Deus nos dá para realmente nós nos focarmos mais nele. E principalmente, eu acredito que este é o momento em que Deus quer nos preparar para o seu glorioso, ou para o glorioso futuro que Ele tem reservado para os que esperam nele, para os que confiam nele. Amém? A redenção dos seus filhos quando Jesus Cristo voltar. Amém? A verdade, meus irmãos, é que enquanto este glorioso momento não chega, muitas das coisas que estão escritas vão ter que ser cumpridas, vão acontecer, conforme Ele mesmo disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Tudo quanto está escrito vai ter que se cumprir, porque essa é a vontade de Deus. Amém? Mas antes, no versículo 28, depois de Jesus Cristo dar esse sermão profético, Ele diz: quando começarem a acontecer essas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque está próxima a redenção de vocês. Amém? A verdade é que esta epidemia, como outras, né, que têm acontecido, trazem muita dor, trazem muito sofrimento, muita insegurança, e isso é compreensível, principalmente para quem não tem a fé bíblica. Amém? Mas nós, como discípulos, não devemos ver assim, não devemos ser atacados pelo medo, pela insegurança. Amém? E conforme Ele disse, quando nós virmos esses sinais, nós devemos levantar a cabeça, nós devemos exultar, devemos nos alegrar, porque a nossa redenção está próxima. Amém? E é nesta esperança que nós devemos firmar a nossa fé, nós devemos firmar a nossa confiança e a nossa alegria. Amém? Não, olha o que o apóstolo Paulo escreveu à igreja em Roma. Em Romanos 8, versículo 18, diz o seguinte: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Não, Paulo está aqui a lembrar os discípulos em Roma que os sofrimentos que os cristãos passam no seu dia a dia não se comparam em nada com o futuro glorioso que Deus tem para os seus filhos. Amém? Então, seja o Covid-19, seja qualquer outra dor, seja finanças, o que quer que cause dor, que cause sofrimento no cristão, não se compara com o que Deus tem preparado para ele. Amém? Na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículos 16 a 18, Paulo escreveu o seguinte: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O que é que Paulo está aqui a nos dizer? Que os sofrimentos são leves e momentâneos, que os sofrimentos vêm e logo depois passam. Amém? E por esta razão não devemos desanimar.
Muito pelo contrário. Os sofrimentos devem nos levar a nos renovarmos interiormente. Os sofrimentos devem nos ajudar a colocar os olhos nas coisas eternas, a colocar os olhos nas promessas de Deus. Amém? O apóstolo Paulo, por outras palavras, está a dizer: olha, tira os teus olhos das coisas que te apoquentam, tira os teus olhos das situações difíceis, tira os teus olhos dos teus problemas e coloca-os em Deus, coloca na esperança da vida eterna. Então os nossos olhos não devem estar focados nos sofrimentos. Os nossos olhos não devem estar focados na informação que passa nas redes sociais sobre as estatísticas, quantas pessoas estão sendo contaminadas, quantas estão morrendo pelo mundo fora. Não, os nossos olhos não devem estar fixados aí, mas os nossos olhos devem estar fixos no glorioso futuro que nos espera. Não, Deus promete na sua palavra novos céus, nova terra. Deus diz que faz novas todas as coisas. Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Ele amam. Sabe, Jesus Cristo Ele veio nos elevar a um novo estágio, um novo relacionamento com Deus. De modo que, se nós vivemos em obediência à Sua palavra, um dia estaremos com Ele, onde Ele está agora, na glória com o Pai. Amém? Em Hebreus, capítulo 10, versículos 35 a 39, diz o seguinte: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém? Não, esta devia ser a nossa convicção. Que nós não somos daqueles que retrocedem, nós não somos daqueles que voltam para trás e são destruídos, mas nós somos daqueles que creem, daqueles que perseveram na fé e são salvos. Meus irmãos, a confiança que nós temos em Deus é preciosa. É essa confiança que nos garante a prova da soberania de Deus. É essa confiança que nos garante a infalibilidade do seu eterno poder, que Ele está no controle de tudo. Essa confiança que nos dá a certeza desse controle, do controle absoluto que Deus tem sobre tudo quanto acontece, quer seja na nossa vida, quer seja ao nosso redor. Não, neste período de quarentena, nós devemos continuar perseverando na fé. Devemos continuar perseverando nos nossos deveres como discípulos de Jesus Cristo, fazendo a vontade de Deus. A nossa vida deve continuar sendo movida pela fé. A nossa vida deve continuar sendo movida pela certeza de que as coisas vão melhorar, de que tudo isto vai passar. A nossa vida ela deve ser sustentada pela confiança em Deus. E deve ser também caracterizada pela paciência nas tribulações. É isso que as Escrituras dizem. Sejam pacientes nas tribulações, perseverem em oração. Amém? Também a nossa vida deve ser motivada pela esperança da vida eterna. Essa deve ser a nossa motivação. Eu vou me manter firme. Eu vou me manter confiante. Eu vou perseverar orando, servindo a Deus. Porque eu confio que um dia estarei na glória com Cristo. Amém?
Por isso, meus irmãos, a quarentena não nos deve impedir de amarmos uns aos outros. Não! A quarentena não nos deve impedir de nos encorajarmos uns aos outros. A quarentena não nos deve impedir de continuarmos evangelizando, de continuarmos estudando a Bíblia em casa, com os nossos familiares, com os nossos vizinhos. Para quem continua indo trabalhar com o colega. Não! A quarentena não nos deve impedir de continuar discipulando e sendo discipulado. De continuar nos renovando, confessando nossos pecados, nos limpando a cada dia, sendo puros, sendo íntegros, sendo retos. Não. Amém? Meus irmãos, quero falar um bocado para os líderes. Os nossos grupos de família estão subdivididos. Muitos dos nossos irmãos estão tendo os cultos em casa, com seus filhos, com sua família. Amém? Nós não podemos, por enquanto, nos reunir em grupos maiores, mas isso não nos deve impedir de continuar cuidando daqueles que Deus nos confiou. Não. A quarentena não nos deve impedir de continuar liderando, continuar alimentando espiritualmente o povo de Deus, o pequeno rebanho que está aos nossos cuidados. A quarentena não nos deve impedir de continuar protegendo esse pequeno grupo, de continuar encorajando, direcionando, fortalecendo aquele que está fraco, aquele que está perdendo a fé, aquele que está desanimado, aquele que está preocupado com o que vai acontecer. Como líderes, nós temos que estar lá, presentes. Amém? Mais próximos desse povo que Deus nos confiou. Amém? Meus irmãos, Covid-19 não nos deve abalar, não nos deve assustar. Esse síndrome de medo que está aí sendo difundida pelas redes sociais não nos deve levar ao ponto de perdermos a nossa fé, de perdermos a nossa confiança em Deus, de abrirmos mão dela. Não! Veja o que a Bíblia diz em Efésios 6, versículo 13. Diz: por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de haverem feito tudo. Amém? Mas a igreja, para mim, pessoalmente, este é um momento que as Escrituras fazem muito mais sentido na minha vida. Por que que eu creio em Jesus Cristo? Por que que eu creio na Bíblia? Por que que eu procuro viver de acordo com as Escrituras, de acordo com a vontade de Deus? E ela me chama a convicção de que eu preciso me apegar ainda mais às Escrituras Sagradas, que eu preciso ainda aprofundar mais em estudá-la, que eu preciso meditar nela dia após dia, colocá-la em prática, investir mais na minha espiritualidade e me aproximar mais de Deus. Este período de quarentena é o momento ideal para nós investirmos mais no nosso relacionamento com Deus, para nós investirmos mais espiritualmente falando na nossa família, nos nossos filhos. Amém? É o momento, irmãos, de nós nos posicionarmos como bons soldados de Cristo, nos posicionarmos contra este mal, contra esta pandemia, orando mais,
lendo mais a Bíblia. Amém? Obedecendo mais as Escrituras. Pregando mais o Evangelho. Nos alegrando mais no Senhor. Amém? Não, este é o momento de nós aumentarmos mais a nossa fé, as nossas convicções, nos enraizarmos mais na certeza da nossa salvação. Amém? Irmãos, este é o momento em que Deus nos chama a combatermos o bom combate da fé. Amém? A perseverarmos. Amém? Espero que esta palavra te tenha encorajado nesta manhã. Amém? Amo todos vocês. Deus o abençoe ricamente e para Ele seja a honra e a glória no nome de Jesus. Amém.